perseguição da Ellie foi espetacular, apesar de estragarem o final. O Jesse apareceu, porém sendo um babaca, uma Ellie bem mais corajosa e mudanças que me deixaram bem desapontado, mesmo que o episódio em si tenha sido bom. Tudo isso e muito mais, onde eu comento o episódio 5 da segunda temporada de The Last of Us. Cadê ela? Eu confesso que estou ficando desapontado com a série, mesmo gostando de muita coisa até aqui. Eu sei que eu sou um pouco influenciado pelo fato de eu conhecer a história do jogo, mas eu sempre defendi as mudanças desde que elas fossem boas. E nesse episódio a gente tem boas mudanças e péssimas. E bom, vamos com calma. O episódio começa no hospital, onde a gente vê uma funcionária explicando o porquê que matou sua equipe para sua superior. E é quando ela vai explicar que os enviou para esse bloco, onde eles encontraram o local coberto de córtex. E foi assim que eles entenderam que ele estava em todo o ar, e por isso que ela mandou trancar as portas com eles lá dentro. Dando a entender, inclusive, que um desses era filho dessa mesma mulher. Olha, eu adorei a maneira como eles introduzem aqui de forma bem atrasada os esporos. Eles reconheceram que fizeram merda na primeira temporada e agora eles precisaram fazer parecer que era algo novo. E vendo pela perspectiva da série, isso traz uma dinâmica bem legal pro episódio e vai usar dessa situação para melhorar a cena de perseguição da Ellie e da Nora. Então mesmo eles introduzindo isso do nada, eu achei que funcionou muito bem. Além dessa cena toda ser bem forte, principalmente quando a gente vê o quanto que isso impactou aquela moça, que era responsável por essas vidas e acabou salvando outras. E assim o episódio começou muito bem. Já no teatro, a gente vê a Dina estudando o mapa de Seattle. E é quando a Ellie chega. E ela está muito alegre. Eu confesso que isso me incomoda. Eu entendo a Ellie da série e do jogo não serem as mesmas. Por causa de que uma teve tempo para superar o trauma e a outra não. Mas realmente elas fazem parecer que não estão em uma viagem em busca de vingança. Tanto que quando eles vierem forçar isso no futuro, não vai fazer sentido. E nesse mesmo episódio isso acontece. Não parece a mesma personagem. E eu entendo porque dessa Ellie está mais leve e tá tudo bem. Mas como eu ainda vou falar no final, não está sendo bem feito essa justificativa que eles vão botar pra no final ela agir feito doida depois. Então desde que seja coerente, pode mudar o que eles quiser. Só que aqui eu não estou sentindo que eles estão coerentes. Outra coisa é que logo em seguida a gente tem a Ellie explorando o teatro, onde ela iria encontrar um violão. O que parece até ser repetitivo, tendo em vista que no último episódio ela também tocou um violão. Só que não deveria ser, pois no jogo, lá, quando ela tá na loja, ela iria tocar outra música, é Future Days. O que ela não fez porque a Dina chegou nessa hora. E por ser uma música muito íntima dela e do Joel, ela preferiu tocar outra música. E quando ela chega no teatro e está sozinha, ela tem a oportunidade de tocar essa música que ela não teve por não estar sozinha. E quando ela tem finalmente a oportunidade de cantar essa música, ela não canta. E eu confesso que eu queria muito ver ela cantando e tocando um pouco mais dela. E assim, eu não me importo com o flashback em si, porque eu sei que eles vão deixar isso pro próximo episódio, como eu já comentei no vídeo anterior, onde eu falo do teaser que saiu do episódio 6, que todos os flashbacks, provavelmente a maioria que ela teria durante o jogo ou da série, eles deixaram especificamente pra esse episódio. Deve ser pra justificar alguma das atitudes que ela vai ter ao decorrer da história. E de qualquer forma, eu sinto que é uma cena desperdiçada, sabe? Tipo, não sei, eu achei muito vazia. Não deu pra absorver direito ali a vontade e o que essa música realmente significa pra ele. Pois em vários momentos do jogo a gente vê o quão importante ela é e quanto que ela marcou a Ellie, mas parece que na série eles estão com preguiça de usar ela, pois nas 3 oportunidades que eles tiveram, eles não usaram. Enfim, eu tô gostando da temporada e o episódio é realmente bom, mas eu confesso que tá difícil eu me importar com a personagem ou com as atitudes dela. E a culpa não é da atriz, e sim do roteiro que pra mim tá preguiçoso ou tá tentando fazer algo diferente ali, mudando a ordem das coisas, não justificando outras, que tá pesando no resultado e na reação das pessoas. Diferente das tentativas que o diretor tem de querer ficar justificando as pontas soltas que tem no jogo, aqui na série. Que a gente vê a Dina ali e ela comenta com a Ellie sobre eles usarem os rádios de forma irresponsável, pois acreditam que
os cicatrizes não usariam jamais isso, pois é contra a conduta deles, e realmente dá pra entender isso no jogo. Mas nunca foi mencionado por que os lobos usam os rádios dessa forma irresponsável, porque eu não acho que precisa. Mas também serve pra justificar pro espectador por que elas estão recebendo tanta informação útil, né, que eles vão usar a favor delas aqui na série. Então esse detalhe em si eu achei bem legal e até inteligente de certa forma. E a sequência a partir daqui também, pois a Dina ela está bem e as duas vão juntas, mas ao se deparar com o Corpus, aí ele lembra ela de que é perigoso ela ir por estar grávida. E quando a Dina conta a sua história pra gente de como um caçador matou a sua família, ela fala pra gente que apesar de ter conseguido matar ele ali, se ele tivesse fugido, ela faria de tudo pra conseguir encontrar ele, fazendo um paralelo até o que tá acontecendo com o Joel, a situação do Joel. E é bom pra gente conhecer melhor ela, mas reforça a ideia de que muita gente tá tendo, de que parece que a Dina tá mais motivada do que a Ellie. E isso, cara, é péssimo. Tudo bem, né, deixar a Dina mais próxima do Joel, mas não precisa ofuscar a protagonista, né? Mas enfim. Aí a gente ignora que a série pulou vários eventos fodas, que seria esse caminho da Ellie até o hospital, e colocou as duas lá já de cara de noite. Não sei nem porque que chama o episódio de dia 2, nem dá pra ver o que acontece durante o dia. Porém, ainda assim, eles conseguem compensar aqui uma coisa ou outra. Como, por exemplo, no jogo, né, tem a fuga da Ellie e do Jesse, que eles estão no carro contra um monte de gente atirando, tem os infectados atacando eles. É uma sequência muito intensa. E tem a cena do esgoto, inclusive, também, que ela cai no esgoto e é arrastada até o parque, onde ela vai enfrentar os cicatrizes. Só que aqui a gente tem a cena do prédio com os Stalkers, que são aqueles infectados que é apresentado pra gente no começo. Poderia ser uma cena muito boa, né? Mas eu acho que eles deixam a desejar um pouco, pois eles sabem criar uma cena muito desesperadora pra gente, muito tensa, né? E é legal ver a Ellie corajosa, se oferecendo pra proteger a Dina, ela correndo ali, ela ficando cercada, tudo mais. É muito boa a cena, só que acontece tão rápido e não dá pra aproveitar muito a cena, e pra piorar, eles jogam todo o mérito delas terem sobrevivido nas costas do Jesse, como se a Ellie, ela sozinha, não fosse capaz de enfrentar aquilo. Óbvio que ela não ia aguentar contra todos aqueles ali, mas pô, ela cai muito rápido, sendo que a Ellie era pra ser fodona. Sim, ela é fodona, só que aqui ela tá dependendo dos outros pra fazer as coisas, pra sobreviver. E em seguida, enquanto eles fogem dos lobos, eles vão entrar em um parque que aparentemente é território dos cicatrizes, e a cena deles sacrificando um lobo é muito foda e pesada. Mostra tanto pra quem tá assistindo e não conhece eles, quanto pros personagens ali, que os cicatrizes não são santos, né? Porque antes disso eles só estavam vendo o que os lobos estavam deixando pra trás. Agora eles viram como é que eles agem ali, e a gente sabe que no futuro vai mostrar que eles são até pior. O que é legal, porque a gente vê que é um confronto entre dois grupos de pessoas ruins. E pra ser sincero, eu espero que eles não estejam fazendo isso em vão, porque tá tendo uma construção legal aqui de que os lobos são ruins e que os cicatrizes são ruins. Mas eu acho que a gente só vai ver mais disso na terceira temporada, no ponto de vista da Abby. Aí ele novamente se oferece pra se sacrificar, mas algo que pesa muito o clima e me incomodou novamente foi o Jesse sendo babaca com a Ellie, pois ali ele deixa claro que não quer falar com ela, ele tá emburrado, tá bravo e é com ela, não é nem com a Dina. Ou de alguma forma ele está culpando a Ellie pela Dina estar ali, ou ele descobriu que foi corno, né? Eu acho que foi a segunda opção. Pra narrativa da série é ok, mas a gente sabe que o Jesse ele não é assim. Tá distorcendo um personagem que era pra ser bom, era pra ser legal. Ele é muito legalzinho pra tratar a Ellie desse jeito, cara. Ele gosta muito da Ellie, a não ser que eles estejam pensando em alguma coisa pra justificar isso, mas sei lá, mano, foi uma quebra de tom ali que, sério, não deu pra curtir, velho. E o que vai piorar, talvez, o episódio final, porque não vai dar tempo de justificar o motivo dele tá falando assim com ela. Talvez justifique porque eles vão sair juntos, não sei. Pois vai interferir no destino final do personagem, principalmente se eles forem seguir igual no jogo, porque a gente sabe que cada um vai ter um desfecho ali até o final dessa temporada. E o do Jesse em relação a Ellie talvez não seja coerente a partir de agora. Então eu espero que eles tenham algo planejado pra justificar isso daqui, senão eles cagaram mais um personagem, né? E falando em personagem cagado, a gente entendeu que o Tommy chegou junto com ele. E é aí que me quebra, pois o Jesse dá a entender que eles foram ali pra buscar elas e não pra ajudar elas. Mas a
ainda assim, eu tenho fé de que o Tommy, por ele ter se separado do Jesse, ele vai seguir o seu caminho igual ele deveria. Pô, não faz sentido, cara, eles apresentarem o Tommy como fodão naquele episódio pra nada. A Ellie consegue se despistar dos cicatrizes e, vendo uma oportunidade ali, ela consegue seguir até o hospital. E como eu mencionei no último vídeo falando de teaser, eu não sabia como é que eles iam fazer pra Ellie e pra Dina se separar, mas aqui funciona muito bem, eu achei até legal. Agora falando sobre mudanças, essa mudança que teve aqui no arco do parque dos cicatrizes, é um tipo de mudança que eu gosto. Dá a entender que não tem como eles seguirem com a mesma sequência do jogo, porque é uma narrativa diferente, é uma perspectiva diferente, e aqui eles fizeram muito bem, apresentaram os personagens, mostraram o que eles são, teve um leve confronto ali, e eles souberam utilizar disso pra resolver uma situação, que era separar ele do grupo. Diferente, que é cortar fora um evento muito bom, ou descaracterizar a personalidade de um personagem, que nem eles fizeram aqui com a Ellie bobinha, com o Jesse babaca. E sobre o Tommy, como eu falei, eu ainda tenho esperança de que ele está indo ao encontro ao nosso desquerido Manny. Mas enfim, chegando nos finalmente, eu consegui amar e odiar tudo que acontece a partir daqui. Que é o seguinte, primeiro que já jogam a Ellie na sala da Nora. Ela aparentemente não teve dificuldade nenhuma, né? No jogo também não. Só que pelo jogo a gente vê como é que ela chega até lá e é legal. Aqui foi do nada, né? Mas tudo bem. Em compensação, toda a cena do encontro delas, a perseguição, o diálogo, é tudo muito foda, muito bem feito. Parecia que estava vendo a cena do jogo com a adrenalina 1000, mas tem um porém que matou tudo ali no final. Só que a gente já chega lá, porque antes disso eu preciso mencionar os esporos. Até porque a gente vai ver a Nora hesitando em entrar lá. Tudo isso após ser apresentado pra gente o que tem ali e o porquê estava fechado, e é por isso que eu achei muito bom. Porque é tenso e a gente consegue sentir exatamente o que tá passando na cabeça da Nora, entre escolher morrer pros fungos ou pra uma bala. Cara, sério, ali eu achei muito bom. E pelo menos nisso eu acho que o roteiro acerta. Eu gostei de toda a ambientação. O filho da mulher lá no começo aparecendo aqui. É assustador toda aquela situação e como o fungo vai degradando a pessoa que o inala. Muito foda, pois apesar deles utilizarem agora esse artifício, souberam mostrar bem o quão terrível que ele é. Agora, até a Ellie chegar na Nora, eu gostei. Só que a partir daqui, quando ela começa a falar das motivações deles, quando começa a falar quem era o Joel, o porquê que a Abby fez o que fez, que o médico era o único médico capaz de fazer o que ele poderia fazer e que ele era o pai da Abby. Cara, isso me quebrou completamente, me tirou do que eu tava sentindo ali. Sério, porque na história real a Ellie não sabe nada disso e nunca ficou sabendo nada disso, e isso é uma das coisas que pesa conforme ela vai cometendo cada uma das atitudes dela. E mesmo ela fingindo que já sabia, obviamente que ela não sabia, mano. E além de quebrar toda essa perspectiva que a gente poderia ter da personagem, o objetivo é mostrar que ela não se importa com nada disso aqui. Por que tá passando a temporada inteira mostrando ela alegrinha pra gente? Ela tá feliz, tá de boa, tá leve. Não condiz com o que ela se mostra aqui. Isso me irrita, cara. Para de fingir que ela tá maluca por vingança, sendo que até 5 minutos atrás não parecia. Cara, a Ellie dessa cena, apesar de ser uma cena muito foda, não é a mesma personagem que estavam mostrando pra gente antes. Não é a mesma que está sendo desenvolvida durante a série. Aquela Ellie lá, talvez ela teria até recuado aqui. Porque eu confesso, eu senti um pouco de pena da Nora. Porque ela já estava numa situação ali que ela sabia que ia morrer, mano. A única justificativa é se ela tivesse fingindo pra Dina. Mas em nenhum momento dá sinal disso. Me desculpa, cara. Apesar de toda a cena ser boa, toda a sequência ser emocionante, isso não é coerente. Não sustenta a ideia de que eles começaram aqui. E por favor, comentem aqui se vocês concordam ou discordam do que eu tô falando. Eu posso estar maluco, posso estar só, sei lá, tendo uma quebra de expectativa. Dito isso, é uma cena muito foda e eles conseguiram fazer eu sentir pena da Nora. E eu fico me perguntando, né, se é porque eu já conheço o outro lado da história ou se porque realmente eles entregam pra gente, né, esse lado humano dela, mostram que ela talvez não seja uma pessoa tão ruim ou que é uma situação realmente muito zoada pra ela tá passando por isso. Você que não conhece a história do jogo, me fala se você sentiu a mesma coisa que eu ou se você sentiu satisfação pelo que a Ellie fez. No jogo eu senti um pouco, aqui não. Bom, enfim, tirando essa minha quebra de expectativa, esse tom que, sei lá, não é coerente, foi tudo muito bem feito, muito intenso. Logo após isso, a cena corta para um flashback, esse que seria mostrado lá na cena do teatro quando ela toca o violão. E ao invés de mostrar o flashback inteiro, aqui mostra só o começo, quando o Joel chega até a Ellie. E aí acaba o episódio. E como eu mencionei no vídeo anterior, o próximo episódio inteiro vai ser só de flashbacks. Provavelmente vai mostrar um pouco do passado da Ellie, com os saltos temporais, para justificar muitas coisas aqui, desde as motivações dela, por que ela tá brava com o Joel. E finalmente a gente vai entender muita coisa. E eles deixaram esse episódio especial provavelmente para
quebrar a gente, pra ser um alívio pra essa tensão que foi esse episódio, pra justificar talvez o que ela vai fazer no último episódio? Vamos ver. Inclusive, o link desse vídeo tá aqui nos comentários. Se você tiver curiosidade pra saber o que vai acontecer no próximo episódio, eu explico as cenas do teaser uma por uma. E apesar desses problemas que eu venho apontando, eu confesso que eu ainda estou muito ansioso. Dito isso, me falem aqui nos comentários quais dessas mudanças vocês gostaram, quais não gostaram, se faz sentido o que eu falei aqui, se mais alguém sentiu a mesma coisa que eu. E se não, por favor, me falem aqui, pois eu posso até mudar de opinião, até porque logo eu estarei revendo esse episódio. Se vocês assistiram até aqui, deixa o like nesse vídeo, assim vocês me ajudam bastante e me motivam a continuar falando dessa série aqui no canal. Aproveita também e manda esse vídeo para aquele amigo que gosta de The Last of Us, que também assistiu o episódio, tem uma opinião parecida ou diferente. Me ajudem a fazer esse vídeo e essa minha opinião chegar em mais pessoas. Inclusive, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Estarei falando de The Last of Us até o final dessa temporada e quem sabe até um pouco mais, porque eu gosto muito dessa série. Igual no jogo eu não superei o final, pode ser que aqui eu também não supere. Fora isso, tô falando sobre filmes, séries, muitos vídeos que inclusive pode ser que vocês gostem ou não. Então não custa nada se inscrever aqui, porque em algum momento eu vou lançar alguma coisa que vocês podem achar legal. Aproveitem e me sigam em minhas redes sociais, lá eu estou sempre falando com vocês, comentando, interagindo as coisas. E eu posso comentar uma opinião diferente lá e a gente pode ter um contato melhor. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijão e tchau.